Política e religião é a mesma coisa na antiguidade, né? Sim, não tem diferença. Então o rei, ele depende da legitimidade religiosa. Ele reina porque ele é a expressão do poder divino na Terra. Sim. Às vezes ele é até um deus na Terra, né? Mas no mínimo ele é o porta-voz de Deus, ele está autorizado por Deus. Então, inclusive, o rei é chamado de filho de Deus frequentemente, né? E aí você tem, então, essa necessidade de que a estrutura cultica, cultual, né? Os sacerdotes, os templos, apoiem aquela figura monárquica. Quanto mais você centraliza o poder na figura do rei, e o rei está em um lugar específico, na sede do poder que é Jerusalém, a tendência é que o poder religioso também, que a estrutura cultual daquele lugar, vá cada vez crescer, junto com essa concentração política. E vai determinar o que vai acontecer em outros centros religiosos também. Então você vai concentrar aqui e depois espalhar aquilo para o resto. Da mesma forma que você vai trazer cada vez mais impostos para aquela região associados à questão política, você traz cada vez mais oferendas para um templo específico. Então, a gente também tem indícios, tanto dentro da Bíblia quanto fora, em inscrições, de Yahvé de Samaria, por exemplo. Tem uma inscrição que fala do Yahvé, que eu te abençoo por Yahvé de Samaria. Se você tem o Yahvé de Samaria... Você tem o Yahvé de outro lugar. O Yahvé de Jerusalém. E se você tem o Yahvé de Jerusalém e o Yahvé de Samaria ao mesmo tempo, você precisa de 2 núcleos de sacerdotes, 2 estruturas que combinem para afirmar o seu poder. Se os sacerdotes de Samaria defendem outra candidatura, digamos assim, divina, é um problema. Uhum. Então, para o rei, é mais interessante que o poder seja, inclusive, religioso, que os porta-vozes, né, aqueles autorizados para lidarem com o divino nos objetos, nos cultos, etc., estejam naquele lugar junto do rei. Então, se o poder do rei começa a crescer dessa forma e você centraliza isso, pode haver uma tendência de que o culto de Yahvé em Jerusalém passe a afirmar a sua superioridade em relação aos cultos de Yahvé em outros lugares. Então não é nem só Yahvé versus outros deuses, mas o culto hierossolimita, né, de Jerusalém. O Yahvé de Jerusalém versus os cultos de Yahvé fora de Jerusalém. E o ponto de vista da maior parte dos textos que a gente tem na Bíblia, quase todo, é o ponto de vista dos javistas, né, dos adoradores de Yahvé, de Jerusalém especificamente. Então, a ideia de que o único lugar onde se deve cultuar Yahvé, que é um tema muito frequente nos textos bíblicos, ela claramente é uma polêmica contra outros cultos de Yahvé fora de Jerusalém.